Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de equações diferenciais. No vídeo de agora, nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos no vídeo anterior, e consiste em estudar soluções de equações de segunda ordem, lineares homogêneas com coeficientes constantes. Né? O que nós vimos lá? Que as soluções desse tipo de EDOs eles passam por calcular as raízes do que nós chamamos de equação característica da EDO. E aí nós vimos, se você tem duas soluções reais e distintas da equação característica, então você tem duas soluções LIs, ou seja, duas soluções fundamentais, e a partir delas você tem a solução geral. A questão é, e se da equação característica você extrai apenas uma raiz real, né? Ou seja, quando o discriminante for igual a zero, o discriminante da equação característica. Bom, aí você está com um problema na sua mão, porque aí você precisa procurar uma outra solução que seja LI com a solução que você encontrou. E para isso nós vamos utilizar o vídeo, não o vídeo passado, mas o anterior, em que nós estudamos um método chamado redução de ordem. E isso que nós vamos fazer agora nesse vídeo. Vamos lá então? Então, de novo, vai continuar o estudo dessas equações lineares homogêneas com coeficientes constantes, ou seja, equações desse tipo aqui. Então, vamos considerar uma equação linear de segunda ordem, homogênea de coeficientes constantes. Dessa forma aqui. O que nós vimos no vídeo anterior? Que essa função, uma função exponencial desse tipo é uma solução dessa EDO se o R for escolhido como uma raiz da equação que nós chamamos de equação característica. Então, as soluções são desse tipo aqui, e elevado a Rx, onde R é, no caso, escolhida como sendo raiz dessa equação característica. Se o delta for diferente de zero, ou seja, se o discriminante dessa equação de segundo grau for maior do que zero, então você tem duas raízes reais distintas, R1 e R2. E o que nós vimos? Que nesse caso, a solução geral vai ser isso daqui. K1 e elevado a R1x mais K2 e elevado a R2x. Essas duas exponenciais aqui, ó, são as soluções LI, são duas soluções LIs da nossa EDO original. Isso nós mostramos lá, nós calculamos o Wronskiano e mostramos que elas são LIs. Tá bom. E a partir de duas funções LIs e duas soluções LIs, você tem então a solução geral desse tipo aqui. Se o discriminante agora for igual a zero, então a equação característica tem duas raízes reais e iguais. Sendo o discriminante igual a zero, o R que você, a única raiz que essa equação característica vai ter é menos A sobre 2. De onde é que vem esse menos A1 sobre 2? De onde é que vem esse A1? Esse A1 vem daqui, do coeficiente do R, que também é o coeficiente do Y. Então, essa daqui vai ser a solução. Quer dizer, esse daqui vai ser a raiz. Nesse caso, essa função aqui, ó, e elevado a Rx, com esse R aqui, isso vai ser uma solução da nossa EDO. Então, tendo uma única raiz, você encontra uma única solução da nossa EDO. Mas para nós encontrarmos a solução geral, nós precisamos de uma segunda solução, que seja LI com essa daqui. E para isso nós vamos usar, então, o método de redução de ordem que nós estudamos há 2 vídeos atrás. Então, vamos lá. Esse método de redução de ordem consiste em procurar soluções desse tipo aqui, ó. C de x que multiplica y1 de x. Para isso, nós precisamos resolver essa EDO de segunda ordem. Menos 2 que multiplica y1'
mais A1 que multiplica Y1 vezes C' sobre Y1. Se você for olhar a dois vídeos, não no vídeo anterior, no anterior do anterior, você vai ver que nós, para encontrarmos a função Y2, a segunda solução, conhecida essa solução aqui, nós tínhamos que resolver essa EDO. Lá apareceu P no lugar do A1. Por que apareceu A1? Porque o P é A1 nesse caso. Esse aqui é o nosso P, é a função constante A1. Tá? Então é essa EDO aqui que nós temos que resolver. Vamos substituir, no lugar do Y1, linha, vamos trocar pela derivada de Y1. Vamos derivar Y1 e vamos jogar aqui. O que nós vamos encontrar? Quanto que dá a derivada disso daqui? O R cai e vai ficar, a derivada vai ficar R que multiplica E elevado a Rx. Tá? Mais A1 que multiplica Y1. E elevado a Rx vezes C', tudo dividido por E elevado a Rx. Agora presta atenção aqui. Você está vendo que o R é menos A1 sobre 2? Está vendo isso ou não está vendo isso? Tá vendo? Por quê? Porque o delta é igual a zero. Então, quando você vai utilizar a fórmula de Bhaskaras, aquele mais ou menos raiz de delta, ele vai desaparecer. E vai sobrar só isso daqui, na sua fórmula de Bhaskaras. Né? Muito bem. Então, se o R é igual a menos A1 sobre 2, eu passo esse 2 para o outro lado, multiplico tudo por menos 1, e o que é que eu vou ter aqui? Que o A1 ele vai ser menos 2R, por causa disso daqui. Então, aqui no lugar do A1, eu vou colocar menos 2R, porque o meu A1 é menos 2R. Eu passo esse 2 para o outro lado, multiplico por menos 1. Aqui, né? Então, eu preciso, para encontrar a função C, eu preciso resolver esta EDO aqui, C duas linhas igual a esse trambolho. Mas olha o que está entre parênteses aqui. O que está entre parênteses é zero. É zero. Então, o numerador vai ser zero e o denominador nunca vai ser zero, porque a exponencial nunca é zero. Então, zero dividido por alguma coisa é zero. Então, qual é a EDO que eu preciso resolver? C duas linhas igual a zero. Como é que eu encontro, como é que eu resolvo essa EDO? C duas linhas igual a zero. Eu integro uma vez. E vou ter que C' de x é igual a uma constante K1. Mas não é o C' que eu quero C. Tá bom. Então integra de novo. Integrando uma constante K1, a integral vai ficar K1x mais K2. Aqui tá faltando subíndice, tá? Como nós queremos apenas uma solução dessa equação, dessa EDO C duas linhas igual a zero, você está livre para escolher quem é o K1 e quem é o K2. Cuidado, não escolha o K1 como sendo zero. Por que não? Porque daí você não vai encontrar uma solução LI. Então eu posso escolher o K1 como sendo 1 e o K2 como sendo zero. Isso eu posso? Posso. Então eu posso ter C de x igual a x. E, portanto, essa daqui, ó, y1 igual a e elevado a rx, é uma solução. E essa daqui, y2, que é igual a x, que multiplica e elevado a rx, é outra solução. E elas são LIs. Elas são soluções fundamentais. Sendo elas soluções fundamentais, isso daqui vira a nossa solução geral. Então, você observa aqui o seguinte. De novo, a solução geral só depende da raiz. No caso anterior, em que o delta era maior que zero, a solução dependia das duas raízes, só e nada mais. Aqui, a solução, de novo, ela só está dependendo da raiz da nossa equação característica. Tá certo? E a solução geral é assim. K1 vezes essa solução, mais K2 que multiplica essa outra solução. Qual que é a diferença
entre essas duas soluções aqui, y1 e y2? Essa daqui é a anterior vezes uma função que nós obtivemos lá aplicando o método da redução de ordem, né? Então encontramos a função x aqui, tá bom? Vai ser sempre assim. Então vamos a um exemplo. Vamos tentar calcular a solução dessa EDO de segunda ordem linear com coeficientes constantes. Homogêneo. Qual vai ser a nossa equação característica? R2, R ao quadrado, mais 4R mais 4 igual a zero. Quando você for aplicar Bhaskaras, você vai encontrar as seguintes raízes. R1 igual a menos 2 e R2 igual a menos 2. Então, elas são soluções reais e iguais. Como é que você encontra, então, a solução geral? Você vem aqui, ó. Você vem aqui, no lugar do R, e você vai colocar menos 2. Só isso. Pronto. Solução geral. K1, que multiplica e elevado a menos 2x, mais K2x, que multiplica e elevado a menos 2. Certo? Quais são as duas soluções fundamentais? Essa exponencial e essa outra exponencial multiplicada por x. Tá? O que vamos fazer agora? Determinar a solução geral desta EDO aqui, que também é de segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes. Equação característica, r ao quadrado mais 2r mais 1 igual a 0. Bhaskaras, aplicando Bhaskaras, você vai encontrar de novo uma única solução. O discriminante vai dar zero de novo. Discriminante dando zero, você tem duas raízes reais iguais. Nesse caso aqui, a raiz da equação característica é menos 1. Vai lá na nossa fórmula, né, e substitui. No lugar do R, você coloca menos 1. E isso daqui, então, vai te dar a solução geral da nossa EDO. Lembrando que, nesse caso, e elevado a menos x e x que multiplica e elevado a menos x são as duas soluções fundamentais da nossa EDO. Essas duas soluções fundamentais produzem a solução geral. Tá certo? Muito bem. Vídeo bem mais curto. Mas esse foi o segundo caso desse tipo de equação. E no próximo vídeo, nós vamos trabalhar o último caso em que o discriminante é igual a zero. Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.